Fala galera, beleza? Aqui é Leandro Buffon, sou professor de Ciências Humanas e eu vou falar para você como eu usaria The Boys na redação. Tá preparado? Vamos lá? Então curta, comente, se inscreva e não se esqueça aí de estar ativando o sininho também. Então, simbora! O que o Rorschach, que é um personagem do universo Watchmen, tem a ver com The Boys? Nada. Não tem nenhuma relação, a não ser uma frase, a não ser uma fala, que vai trazer para a gente toda a complexidade do entendimento da série The Boys. Ao descrever um seu colega, um dos vigilantes, né, um dos Watchmen, ele vai dizer o seguinte: o Blake, que é esse personagem aí, o comediante, o Blake entendia. Humanos são selvagens por natureza. Não importa o quanto tente melhorar, disfarçar. O Blake viu a face verdadeira da sociedade e preferiu ser uma paródia dela, uma piada. E é exatamente essa a questão. The Boys é uma paródia, é uma piada da própria sociedade. Então, qual é a conexão que nós temos aí? A primeira questão que eu vou te falar é a ideia hobbesiana do homem é lobo do homem. Ou seja, o homem em seu estado de natureza, ele é extremamente egoísta, ele é perverso, ele é mesquinho, ele é violento e ele é lobo do homem porque ele preda o próprio homem. Então, o homem em seu estado de natureza, ele vive numa constante selvageria, de uma luta de todos contra todos, na ideia de Thomas Hobbes, que é um filósofo, né, empirista lá do século XVII, lá da Inglaterra. E aí, ao escrever o seu livro Leviatã, ele traz essa visão pessimista sobre o homem, ou seja, o homem ele não é um animal político por si só. O homem não é um animal político por natureza. O homem ele precisa de limites e esse limite é uma instituição que o Hobbes vem defendendo, que seria o Estado. Porque naquele momento, no século XVII, que ele estava vivenciando uma guerra civil dentro da Inglaterra. Então ele vai dizer que o Estado é o mal necessário para impor limites a essa natureza humana. E aí, como é que isso se conecta com The Boys? Já que esse é o grupo dos sete, criado pela Voight, e essa empresa ela detém um soro, ela detém um composto químico, que é o composto V, que ao entrar em conexão, né, com o código genético dessas pessoas, essas pessoas passam a ter super habilidades. Então, cada um desses aí, que é o primeiro escalão, como se fosse a primeira divisão, porque tem outros, né? É, cada um vai manifestar um certo poder. Então, eles são chamados de super, né, dentro do universo, dentro da história. E nós temos uma relação aí, uma conexão entre poderes e a conexão com moralidade, com a ética. E já que nós começamos a falar sobre o Hobbes, isso vai estar presente e também em The Boys. É uma paródia da própria sociedade. A ideia da série não é falar sobre seres superpoderosos, mas é para falar sobre a própria humanidade. Então, essas pessoas, ou seja, são pessoas com super habilidades devido a uma composição química que é introduzido neles. Então, perceba só como The Boys ele é muito interessante. Já reparou no trânsito quando uma pessoa tem o poder de dirigir um carro mais potente, o que ele faz? Como ele tem posturas antiéticas, como ele coloca a vida dos outros em ação, né, coloca em perigo, perdão. Você já reparou como uma pessoa tem um poder aquisitivo maior, como essas pessoas elas agem com os outros, espizinhando, né? Então, assim, a tendência do ser humano é geralmente ser aquilo que é de mais perverso. E The Boys brinca muito com isso, só que coloca esse foco não só dentro da própria sociedade. Por quê? Porque nós crescemos lendo revistas e vendo filmes que pessoas com superpoderes, eles acabavam sendo o suprassumo da moralidade, porque não tem nenhuma conexão. Aliás, a própria Voight, que fabrica, né, essas pessoas, esses super, eles vendem composto químico para outros países. Essa empresa ela não está nem aí com essa questão da moralidade porque ela quer ganhar dinheiro em cima disso. Então, o que acontece? Ela gera uma demanda pela necessidade de ter super. Então, ele vende para instituições, né, terroristas, cria para outros governos e tudo mais, para manter a paz naquele território, mas eles acabam concentrando os melhores dentro dos Estados Unidos e deveria servir para afastar os perigos internos e externos, proteger a população. Só que essas pessoas eles estão nem aí para a população. Eles são pessoas egoístas, eles são pessoas que não, né, geralmente têm ações ali que colocam a humanidade em perigo
E essa ideia, ela também é presente de que essa empresa, ela lida com lucros. Então, ela não só vende o composto V, como também tudo é televisionado, como tudo é monetizado através, né, do YouTube e outras plataformas. Então, tudo gera engajamento e as ações dessa empresa estão sempre bombando. Então, a lógica passa não só pela moralidade da instituição, mas também passa pela moralidade das ações que essas pessoas costumam não ter, e inclusive os The Boys, que é um grupo de pessoas ressentidas com rivalidades com esses super, que coloca em ação uma série de medidas, de práticas que também não são morais nem muito éticas. Porque o que importa é justamente a finalidade de destruir e colocar ali ações de vingança em prática para acabar com os super. Então, a lógica é exatamente essa, né? Pensar sobre estas questões. E o principal nome desses, né, personagens do super é o Capitão Pátria, que muitas pessoas fazem conexão com um período recente da história com Donald Trump. Então, quem é o Capitão Pátria? O Capitão Pátria, na ficção, ele é nada mais nada menos que um rato de laboratório. Ele foi criado em laboratório através de um DNA, teve contato com o composto V. Ele é o mais poderoso de todos, né? Ele aí é uma espécie de super-homens às avessas. E ele é um camarada que tem um discurso supremacista. Ele é um camarada super midiático, ele é narcisista pra caramba. Só que ele é alguém que tem transtorno de personalidade antissocial. Aquilo que se chamou durante muito tempo de sociopata. Ele não está nem aí para a população. Ele dizima as pessoas. Ele faz estrago. Ele não está nem aí para a vida humana alheia ser um pingo de remorso. Mas a ideia da história não é romantizar esse personagem, porque ele teve uma criação. É como se fosse, né, um animal na jaula. Mas é exatamente pensar sobre isso, né? Que tipo de criação nós queremos dar para as gerações e que seres humanos nós vamos deixar para a posteridade. Então, a lógica também é pensar como a criação acaba sendo irá induzir o comportamento desse homem lá na frente. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, a lógica numa comparação de que o Superman, que vai ser, né, o ponto culminante para a criação da paródia do Pátria, você vai ter aí o Super-Homem sendo criado por duas pessoas humanas. E o Super-Homem veio de Krypton, de um outro planeta, mas foi criado num lar, né, estruturado, num lar com bastante empatia, com amor. O Super-Homem foi corrigido nas suas ações ali com uma certa brandura, então ele cresce um camarada com certas virtudes, com certa empatia, com certa simpatia, né, pela vida humana. Então o contraponto fica aí também maneiro para a gente, né, debater. Só que o Pátria ele tem uma visão supremacista. E essa visão supremacista ela é de se colocar como um deus e os seres humanos como vermes. Os seres humanos como uma lógica ali de ser espizinhado mesmo. E o problema é que a população bate palma para esse tipo de discurso, apoia esse discurso, mesmo sendo eles humanos, sem a composição química do V correndo em si. Então também fica essa reflexão aí que eu usaria muito tranquilamente numa redação. E para finalizar, The Boys casa muito bem com o repertório sociocultural de A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, e o que importa não é ser, mas parecer ser ou parecer ter. E The Boys é o tempo todo isso. O Pátria, como todos os demais, são pessoas, né, com crises, né, pessoas até mesmo com comportamentos mesquinhos, mas quando aparecem em público, no jornal, nas redes sociais, eles são maravilhosos, eles são carismáticos, eles são, né, boas pessoas, mas isso é que vai fazer vender as ações, e isso é que vai fazer pagar o salário deles também. Ainda tem isso, né? Esses super eles recebem salários dessa empresa da Voight. Então, é o espetáculo, não é o que é de verdade, mas aquilo que aparenta ser, e toda a construção é para isso, né, para esse mediatismo ser gerador de recompensa financeira, ou do amor, né, ou essa questão de você ser idolatrado. E o Theodor Adorno, ao escrever aí, né, a indústria cultural, é essa ideia de que como os meios de comunicação eles são manipuladores.
eles são produzidos para criar uma mensagem para a massa, uma mensagem de massa, que tira e vem alienar qualquer situação de reflexão e de entendimento da realidade. Então, você tem os produtos, dessa indústria de massa, você tem copo, camisa dos personagens, né? É uma paródia muito bem interessante sobre toda essa questão, mesmo até do universo cinematográfico, de grandes outras obras, né? Como Star Wars impacta ainda no mercado mundial, né? Como você tem parques na Disney que geram em movimento milhões, como você tem camisas, né, de Harry Potter vendido por aí. Então, essa é uma lógica, né? Então, nós temos aqui pontos que eu utilizaria. O homem é lobo do homem, utilizando The Boys. Poder e moralidade, né, nem sempre estão conectados como outros personagens, isso é mostrado. Criação da demanda, ou seja, você vender armas para combater essas armas nas ruas. Essa criação, né, é como se fosse o Senhor das Armas, né, um outro filme que é interessante que a gente pode pensar, que é justamente você vender arma para grupos guerrilheiros para que você tenha a necessidade de combater os grupos guerrilheiros e você ganha duas vezes. Você ganha com a vendagem no mundo paralelo e você ganha também com a questão de combatê-los. Influência na criação, no sentido do pátria, né, como a sociopatia ela foi construída ali nessa relação, e ideias supremacistas, já que nós também temos aí uma forte conexão com regimes totalitários dentro da história, como também de grupos e organizações supremacistas dentro dos Estados Unidos, assim como a sociedade do espetáculo e a indústria cultural. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Utilize aí na redação, vai cair muito bem e você vai se dar bem. Continue nos acompanhando. Comente, curta, se inscreva, faça esse trabalho crescer, por favor. E vamos junto, vamos nessa. Um abraço e bons textos.